Olá pessoal, estamos de volta ao nosso curso de Alfa, esse curso bacana, né? Que eu sei que vocês já devem estar melhorando a sua performance, espero eu. Estamos aqui com toda a vontade, né, de te ajudar nessa empreitada para concurso público, né? O tema da nossa aula será bem interessante, bastante introdutório, então vamos falar sobre ciclo orçamentário. Então, olho na tela. Ciclo orçamentário é um tema muito cobrado em prova, principalmente de forma implícita ali, ó, nos bastidores das perguntas. Então, claro que essa aula vai ser importante até mesmo para o decorrer da nossa disciplina. Vamos falar então sobre ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento, desde a sua concepção até sua apreciação final. O MTO 2018, Manual Técnico do Orçamento, o define como um processo contínuo, dinâmico e flexível, em que se avaliam os programas do setor público. Então, é um processo, só tem início, meio, não tem fim. Ele é contínuo, dinâmico e flexível para atender às nuances ambientais, mas sempre respeitando a uniformidade, que é você respeitar um padrão, para que não fique bagunçado. Já pensou se todo ano o orçamento fosse aprovado a bel prazer de quem estivesse no poder? Não, tem que ter uma regra, tem que ter um esqueleto, né? Para que haja ali uma menos apreensão, menos insegurança na hora da execução de alguma coisa. Assim, ele pode ser definido como um rito legalmente estabelecido, como etapas que se repetem periodicamente e que envolve fases ou estágios que materializam o processo orçamentário. Não pode ser aglutinado, uma fase não pode sobrepor a outra. Então, tudo isso tem que ter muita atenção na hora da resposta, tá? Vamos falar deles agora. Nós temos dois tipos de fases. A fase completa, que inclui as 3 leis orçamentárias. Ela possui 8 fases e 4 anos de execução, a saber, formulação do planejamento plurianual pelo Poder Executivo, o famoso PPA, apreciação e adequação do plano pelo Legislativo, é quando o PPA vai ser aprovado, proposição de metas e prioridades para a administração e da política de alocação de recursos pelo Poder Executivo, já estamos na LDO, apreciação e adequação da LDO pelo Poder Legislativo. E aí vem a elaboração da proposta do orçamento pelo Poder Executivo, apreciação, adequação e autorização legislativa, execução dos orçamentos aprovados e, claro, avaliação da execução e julgamento das contas. Essas 4 fases fazem parte do ciclo da LOA. Então, atenção, hein? Essas 4 fases finais fazem referência apenas à LOA. Então, essas 4 fases anteriores fazem referência as outras 2 leis orçamentárias, tá? O cômputo do tempo é de 4 anos. Por quê? Porque o ano final do PPA, ele se encontra no sucessor. Então, ele entra na fase do sucessor, tá? Assim como no primeiro ano, aquele mandatário corrente vai governar com as ideias do PPA do antecessor dele. Tudo bem? Vamos agora falar sobre a execução, a sequência lógica dessas 3 leis orçamentárias. Tem a formulação do PPA, depois vem a apreciação e adequação pelo Poder Legislativo, depois vem a proposição de metas e prioridades, que é a LDO, depois vem a apreciação da LDO, e aí vem as 4 fases da LOA. Elaboração da LOA, apreciação da LOA, execução da LOA e avaliação da LOA. Enquanto essa LOA estiver em julgamento, já vai ter outro PPA, numa sequência lógica de atividades. Claro, para ter um novo PPA, é preciso que nós tenhamos 4 LOAs, tá? Na sequência. Então, 4 LOAs para que haja um novo PPA no novo ciclo daqui a 4 anos. Sempre levando em consideração que essas fases aqui de baixo são as fases da LOA, que é justamente a próxima que a gente vai ver, ó, que é a fase reduzida, inclui apenas a LOA. Vamos, então, às fases da Lei Orçamentária Anual. Naturalmente, é a que cai em prova. Então, a dica é esta, tá? Ó, atenção. Se ele falar que o ciclo do orçamento
compõe 8 fases, certo. Se ele falar que tem 4 fases, certo, desde que ele diga que é da LOA. Ok? Então fica essa dica aí. Vamos então para a LOA. A LOA ela tem 4 fases. Obviamente 4, está aqui 8, que é 4 das 8 fases desse processo. Do processo inteiro, né? Então são 4 fases, são 4 das 8 fases que nós tivemos anteriormente. E é de 2 anos o seu ciclo orçamentário. Tudo bem? Então, daquelas 8 fases, 4 são da LOA, composta por 2 anos. Vamos, então, a saber. Primeira fase, a fase da elaboração, que nós temos a iniciativa. Então, quem inicia o processo, vamos saber daqui a pouco. Depois vem a aprovação, que é a autorização para se gastar. Depois vem a execução, que é quando eu vou realizar receitas, RR, e realizar despesas, RD. É quando as receitas serão arrecadadas e quando as despesas forem empenhadas. Então, eu elaboro e aprovo receita prevista e despesa fixada. A partir do momento que a receita é prevista e a despesa fixada, para o exercício seguinte, ela será, respectivamente, arrecadada e empenhada. E durante esse processo de execução, nós vamos ter o controle, que nada mais é do que a avaliação das ações do governo em relação. Dica para a prova, o controle só se alinha à execução. Esse controle pode ser antes da execução, pode ser durante a execução e depois da execução. É antes, durante e depois. Mas não há controle durante a elaboração e a aprovação, porque enquanto a LOA estiver elaborando e aprovando, ela não é uma lei ainda, tá? Então ela não descumpre nenhuma regra. Tudo bem? Então por isso que o controle é feito só durante a execução. Antes, durante e depois da execução. Vamos então a um pormenor muito importante para a prova. Como a gente já viu, a LOA, naquelas 8 fases, as 4 últimas fases, a LOA tem 2 anos de ciclo orçamentário. Tem 2 anos, sendo que no primeiro ano acontecem 2 fases das 4, que é a elaboração e a aprovação. No ano seguinte, no segundo ano, imediatamente seguinte, acontece a execução e o controle. Dica: a LOA tem um ano civil ou um exercício financeiro de vigência, segundo a Lei 4.320/64. Então a dica é essa. Nesse segundo ano aqui, que é o ano da execução, é o ano da vigência. O ano da vigência. E os 2 anos, incluindo o da vigência, é o ano do ciclo. Então como é que se cai em prova de concurso? Vem aqui comigo. Como é que se cai em prova de concurso? Ele afirma que o ciclo da LOA é de 1 ano e a vigência é de 2 anos. Está ao contrário. Ou então fala que a vigência da LOA é de 2 anos e o ciclo também de 2 anos. Falso. Ou então, a vigência da LOA é de 1 ano e é o primeiro ano do ciclo. Falso. É o segundo ano do ciclo. Então veja, tem várias formas do examinador tentar te ludibriar aí durante a execução da prova, tá? Então cuidado. Lembre-se, o ciclo é de 2 anos, primeiro ano e o segundo, e é nesse segundo que a LOA entra em vigência. Só que nesse segundo já vamos ter outra LOA em elaboração e aprovação para o exercício seguinte. E assim sucessivamente até que venha a outra Constituição. Entenderam, pessoal? Tenho certeza que aí na sua casa está anotando tudo aí, né? Para não entrar em nenhuma pegadinha dessa. Tudo bem? Voltemos ao texto. Vamos continuar agora. Vamos falar da operacionalização do ciclo orçamentário. Agora, esquece a caneta, tá? Coloca a caneta no cantinho aí da sua mesa, esquece o papel, tá? Arregaça as mangas, dá uma olhadinha para a tela, porque agora que eu vou precisar de você, tá? Vamos aqui bem devagar para você memorizar o ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário da LOA, tá? Primeira fase do ciclo orçamentário da LOA é a fase da elaboração. Quem é o responsável no Brasil por elaborar? Sempre o Poder Executivo. Aí vem aquela pergunta, já sei. O Poder Executivo, então, vai elaborar a proposta orçamentária dos outros poderes. Não, já é a primeira pegadinha.
os poderes, os outros dois poderes, e os órgãos constitucionais, os outros dois poderes, que é o judiciário, o legislativo e os órgãos constitucionais, MPU, DPU e TCU, eles têm autonomia para elaborar suas propostas e enviá-las até 15 de agosto, segundo a LDO. Então, eles vão enviar esta proposta para o Poder Executivo, as suas propostas, seus desejos, né? Sempre seguindo as regras da LDO, principalmente a regra dos limites de gastos, tá? A LDO traz todos os anos os limites de gastos. Então, todo mundo tem que respeitar a LDO, porque é uma lei. Então por que o Poder Judiciário, por exemplo, na pessoa do STF e dos órgãos superiores, né, dos tribunais superiores, que são os responsáveis por elaborar os seus orçamentos, por que eles não enviam direto para a aprovação? Porque eles não têm uma coisa que o Poder Executivo tem, que é a palavra iniciativa. Essa palavra iniciativa, para o direito administrativo, ela é chamada de competência. Então, para o direito administrativo, somente o Poder Executivo tem a iniciativa, ou seja, a competência de iniciar o ciclo orçamentário. Então, todos vão enviar. A pergunta de prova é, caso os poderes e órgãos constitucionais não enviem a proposta, o que o Poder Executivo pode fazer? O Poder Executivo pode fazer é utilizar a proposta, a proposta, né, do ano passado, que neste ano é vigente, como proposta para aquele exercício. Então, por exemplo, o Ministério Público da União não enviou até 15 de agosto a sua proposta para o exercício seguinte. O MPU ficará sem proposta? Não. O que o Poder Executivo vai fazer? Ele não pode elaborar a proposta do MPU, né, pela autonomia desse órgão constitucional. Então, mas também não podemos ficar sem proposta de MPU. Então, o que o Poder Executivo faz? Utiliza a LOA vigente daquele ano, a proposta que está vigente naquele ano do MPU, e a utiliza. Eu desentranho daquela LOA vigente e utilizo como proposta. Isso serve para os outros poderes também, tudo bem? Então, em síntese, não enviou dentro do prazo legal, o Poder Executivo não pode enviar, não pode elaborar a proposta dos outros poderes e órgãos constitucionais, nem ficaremos sem a proposta de quem não enviou, e o Poder Executivo utiliza a LOA vigente como parâmetro de proposta, ok?